povo era através de juízes. Os juízes não eram apenas magistrados, eles julgavam e governavam o povo. Eles eram líderes espirituais e eram líderes seculares também, porque não havia diferença entre o secular e o espiritual. Todo aquele que estava na direção do povo de Deus tinha uma unção especial de Deus para fazer algo especial no meio do povo. E este capítulo fala de um juiz, fala de Sansão. Começa assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Diga comigo, igreja, 40 anos. Pois é, muito tempo, muito tempo. O povo há 40 anos estava sofrendo porque o inimigo era vitorioso. E o inimigo aqui eram os filisteus. Os inimigos, eles são diferentes, são diversos em toda a palavra de Deus. Mas os filisteus, eles representavam um protótipo de um exército satânico que se levantava e afrontava o povo de Deus em várias circunstâncias. E os filisteus, você conhece, tem até a história do Golias, um gigante filisteu. E os filisteus levam a Arca da Aliança quando vencem Saul e o exército. E os filisteus, e volta e meia você vê o povo de Deus enfrentando filisteus. E aqui diz que os filisteus estavam há 40 anos prevalecendo. Porque o povo de Israel fez o que era mal perante o Senhor. Há uma equação matemática no mundo espiritual. Você foi gerado no coração de Deus para o louvor da glória de Deus, para ser abençoado. Deus é bom em todo tempo. Na sua essência, Ele é bom. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele nos abençoou nas regiões celestiais. Diz também que em Cristo Jesus fomos predestinados para sermos filhos. Não há no coração de Deus nenhum projeto de maldade. A Bíblia é muito clara quando diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem dele. Dele só procede o bem. Mas o mal, às vezes, é autorizado por ele, porque ele é justo. Lembra que eu falei para você na aula passada? A lei que ele faz é uma lei que ele cumpre o tempo todo. Deus é justo até com o diabo. Quando ele estabelece um preceito, não é um preceito para apenas os seus filhos. Um juiz seria de todo injusto se ele tivesse uma lei para ele cumprir e outra lei para os outros cumprirem. Então, quando o povo de Deus afrontava a lei de Deus, o Senhor autorizava a ação do inimigo. E aqui diz que por 40 anos, este povo chamado filisteu ganhava sobre o povo de Deus. 40 anos de guerra, queridos, é muito tempo. 40 anos de guerra, de batalha, significa viuvez, significa orfandade, significa saque dos bens, porque numa guerra, quem ganha leva os despojos. E os filisteus atacavam as searas, as colheitas. Os filisteus atacavam os celeiros. Os filisteus atacavam os jovens. 40 anos o povo fazendo o que era mal, 40 anos sendo derrotado. E aí o versículo 2 diz assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, ou nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Vem um anjo, a esposa de Manoá, que era estéril, e diz: mulher, você vai conceber, vai gerar um filho, e este filho virá para ser um libertador. 40 anos o povo sendo assolado. Agora, uma boa notícia: Deus manda um anjo
falar com uma mulher estéril, você vai engravidar, mulher. Você se lembra que eu disse aqui, repito, o homem não faz filhos, o homem recebe filhos da parte de Deus. Homem nenhum, mulher nenhuma gera filhos. Você não chega e diz assim, hoje nós vamos deitar e vamos conceber uma criança. Você não sabe fazer isto, você sabe fazer sexo. E depois Deus usa uma célula que é liberada no ato sexual com outra célula que está dentro da mulher. E aí junta essas duas células para estabelecer quais cromossomas ele utilizará para fazer o invólucro do ser que ele quer enviar para a terra. Uma vez Deus disse para o profeta Jeremias, antes que eu te formasse e te colocasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Davi diz assim, Senhor, o Senhor ainda estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe e já sabia todos os dias da minha vida. O homem não faz filhos, o homem recebe filhos da parte de Deus. E a maior prova que o homem não faz filhos são as estéreis da Bíblia, que Deus fala, agora você vai engravidar, eu vou mandar um filho. Raquel chorava, dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos. Sara queria engravidar, não engravidava, tentou dar um jeitinho com Agar. Maior bobagem que ela foi fazer. Porque um dia Deus deu uma promessa para ela de lhe enviar filhos, para fazer uma geração bendita, uma herança bendita, um povo bendito. E Abraão e Sara não entenderam muito bem o recado de Deus. Abraão achou que a semente era dele só. Mas Deus estava falando da aliança do casamento. Porque as promessas de bênçãos de Deus para as gerações é através da aliança do casamento. Um dia, anjos vieram visitar Abraão, já tinha Abraão se deitado com Agar e já tinha nascido Ismael. E os anjos perguntam, cadê a sua mulher, Abraão? E aí Deus fala, agora sim, você vai ter um filho com a sua mulher, o filho da herança. E nasce Isaque. E Isaque tinha 12 anos. E Deus pede um sacrifício para provar a obediência de Abraão. E Abraão cumpre o pedido de Deus. E lá no Monte Moriá, na hora do sacrifício, ele escuta uma voz, basta! Não me negaste o teu filho, o teu único filho. Como único? Ismael tinha 25 anos. Como era o único filho? Era o único filho da aliança. Deus foi misericordioso com Agar. Foi misericordioso com Ismael. A outra e o filho que não era da aliança viveram pela misericórdia. Mas as bênçãos prometidas, as bênçãos que até hoje se manifestam no povo de Deus, vieram pela aliança do casamento de Abraão e de Sara. E Deus chama esta mulher e diz para ela, você vai conceber, vai dar à luz um filho. A maior prova que o homem não sabe fazer filhos é que o homem não sabe fazer espírito e nem sabe fazer alma. Eu disse a você o dia que eu estive aqui, que o que você está vendo aqui, bonitinha, não sou eu. Isso aqui é minha casca. É o meu pacote, é o meu invólucro. Eu sou um espírito que está aqui dentro e que tem a eternidade no coração. Eu vim de Deus, voltarei para Deus e viverei com Ele pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos, num novo corpo, numa nova casca, numa nova embalagem. Eu estou dizendo para você que os filhos que nós recebemos são herança do Senhor mesmo. São um galardão mesmo do Senhor. O fruto do ventre é um galardão, é um presente. Deus poderia enviar para qualquer outra pessoa, mas chama essa mulher e fala, vai ser na sua barriga que eu vou mandar o libertador. Deus poderia mandar o seu bebê para qualquer outra barriga, mas Ele manda para a sua barriga. E nem a casca você não escolhe.
nem o pacote, nem a embalagem. Você acha que o meu pai olhou para minha mãe e falou: Joana, vamos deitar hoje, vamos namorar e vamos fazer uma menina. E esta menina vai ter 1,53 m, vai ter o cabelo crespo, o pé pequeno, vai ser baixinha, assim, 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 e vai nascer no dia 2 de fevereiro de 1948. Você acha que eles sabiam disso? Não, eles namoraram. Um mês depois, minha mãe botou a mão na barriga e disse: estou grávida. Enquanto ela estava gestando, ela não sabia o que estava sendo feito a cada dia. Não sabia qual seria a cor do olho, o tamanho do dedo mindinho, o tamanho do dente, quantos pelinhos teria nos cílios. Ela não fez nada, Deus fez tudo, entende? E eram 200 bilhões de espermatozoides que foram soltos numa ejaculação para juntar com um óvulo e gerar o cromossomo. Se fosse o número 1852 e não o que eu fui gerada como pacote, talvez fosse um menino e não a Tânia. Entende que você não escolhe nada, nem o que vai ser, nem como vai ser. Nada, absolutamente nada você consegue escolher. Você ganha um presente do céu. E o anjo fala para ela: você vai conceber, vai dar à luz um filho e ele vai libertar Israel do poder dos filisteus. Tudodebom.com.br. Imagina, essa mulher sabia o que era um libertador. Essa mulher escutou as histórias de Moisés. Essa mulher escutou as histórias de Josué. Meu Deus, virá um libertador da minha barriga. Agora o anjo dá um recado para ela: não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda. Porque esse menino vai ser nazireu. Ele vai ser consagrado a Deus desde o nascimento. Nem beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda. Ela corre e vai falar para o marido dela. Versículo 6. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém me disse: eis que tu conceberás, darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Ah, tem uma informação adicional aqui. Diga: até o dia da sua morte. Desde o ventre até o dia da sua morte. Desde o ventre até a morte. Pois é. Então, o recado era este: virá um libertador, não vai ser um homem qualquer. Ele virá para ser nazireu, consagrado. Agora, vocês dois que vão dar a casca, o pacote, o invólucro, a única parte que lhes cabe é a saúde dessa casca. Então, vocês não bebam vinho, nem bebida forte, nem comam porcaria. Existe uma discussão interminável no meio do povo de Deus. Se crente pode beber, se não pode beber, se pode beber, se não pode beber. Existem pessoas que gastam seminários para defender a bebida no meio do povo de Deus. Dizendo, por exemplo, que o vinho que Jesus serviu nas bodas de Caná da Galileia era vinho alcoólico. Queridos, quando você tem um coração disposto a entender a palavra de Deus, pouca coisa basta para você. Eu vou lhe dar algumas poucas coisas. Jesus tinha um caráter íntegro. Enquanto homem, mas filho de Deus na terra, tudo o que ele fez foi debaixo de uma integridade exemplar. Um caráter exemplar. Você acha que um homem como Jesus, chegando numa festa, fim de festa, onde todo mundo já bebeu todas, já está todo mundo bêbado e alguns trêbados, você acha que ele ia embebedar mais aquele povo? Isso combina com o caráter de Jesus? Aquele período era período da Páscoa. Nem o pão tinha fermentação no meio do judeu. Quando você vê bebida na Bíblia, alcoólica, você vê desgraça junto.
Hoje de manhã falamos que Noé era justo no capítulo 6, e no capítulo 9, ele era um bêbado e a maldição entra na terra por causa da bebedeira dele. Todas as vezes que alguém se embriaga na Bíblia, você vai ver desgraça associada. E está escrito no Velho Testamento que ao sacerdote era proibido beber, porque ele se chegava no Santo dos Santos, na presença de Deus. Ele era proibido beber. Agora, você não se achega no Santo dos Santos. Você é o Santo dos Santos. Você é o templo do Espírito. O Espírito de Deus entra no teu coração, habita em você. Agora, eu quero te dar uma notícia. Como juíza, eu implantei um plano de segurança. E eu fui estudar os fatores determinantes do álcool. Eu acho que falei isso aqui, mas vou repetir. E eu descobri que o álcool é um ingrediente, fator determinante para a maioria dos crimes, porque eu fui fazer a mancha criminal, o mapa criminal, o diagnóstico criminal de uma cidade para implantar um plano de segurança. Sabe o que eu descobri? 95% dos estupros tem ingrediente álcool. 80% dos acidentes nas rodovias com morte tem como ingrediente o álcool. 80% da violência doméstica com mulheres sendo machucadas, maltratadas, espancadas, tem como ingrediente o álcool. 95% das brigas, das rixas nas ruas, termina muitas delas com morte, tem como ingrediente o álcool. Aí eu pergunto a você, a Bíblia diz que da mesma fonte não pode ser água limpa e água suja. Diz que da mesma fonte não pode ser água doce e água amarga. Do mesmo tonel que foi feito a bebida que aquele homem bebeu até ficar embriagado e estuprou uma criança de 3 anos de idade, sai aquela quantidade que o crente bebe socialmente e diz, não tem problema, eu estou bebendo socialmente. Do mesmo tonel que saiu aquela cerveja que alguém encheu a cara no fim da semana e pegou a rodovia e com seu carro, bateu no outro carro, matou a sua família e matou a outra família, sai aquela geladinha que o crente bebe num dia de calor e diz, tudo bem, eu tenho limites para beber. Do mesmo tonel que saiu a quantidade que bebeu aquele homem que chegou em casa e esfaqueou a sua esposa, sai o que aquele crente bebe nas festas de casamento. E eu pergunto a você, será que você pode beber? O anjo falou para ela, não beba vinho, nem bebida forte, e nem coma porcaria, nem coma coisa imunda, porque o que vocês vão dar vai ser determinante para o que Deus vai fazer, porque ele vai ser nazireu, ele vai ser consagrado. E como um consagrado não pode ser contaminado pelo álcool. Deus tinha um projeto de enviar o Espírito para aquele menino e fazer dele um libertador. Um libertador. Para livrar Israel do poder dos filisteus. Livrar o povo do ataque das trevas, do saque das trevas, da afronta das trevas. Então, não beba, porque esse corpo precisa ser saudável e perfeito, para que o Espírito que vai entrar nele encontre saúde para arrebentar com o inferno. O recado de Deus era assim, olha, eu preciso de um consagrado, o resto é comigo. Eu preciso de um consagrado saudável, que não tenha vícios. E eu vou mandar o meu Espírito para esse consagrado. E vou acabar com a festa no território do inimigo. E a mulher dá o recado para o marido, e o marido orou ao Senhor. Versículo 8. Então, Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Claro que Manoá precisava que o anjo voltasse para dizer como que tinha que criar esse menino. Porque 40 anos vivendo fora da presença de Deus, ninguém mais sabe como cria filhos à moda de Deus.
40 anos fazendo tudo que é besteira, tudo que dá na telha, tudo que quer fazer. 40 anos em desobediência, já passaram 2 gerações de crianças sem ouvir a palavra de Deus. E Manoá fala, agora eu preciso saber o que eu tenho que ensinar esse menino. A palavra diz, ensine o menino no caminho, vá junto com ele. Não adianta pai e mãe querer ensinar preceitos bíblicos para as crianças e não viverem testemunho de vida cristã. Não adianta você querer que o filho seja criado nos caminhos do Senhor se você não está nos caminhos do Senhor, porque você tem que ensinar o menino no caminho. Ele tem que olhar para você e ver um livro de vida, que ele vai ler todo dia dentro de casa. E aí o homem não sabia o que ensinar, e o Deus ouviu a voz de Manoá. Versículo 9, Deus ouviu a voz de Manoá, o anjo de Deus veio outra vez. A mulher, quando ela se achava sentada no campo, mas não estava com ela Manoá, ela correu, chamou Manoá, versículo 10, versículo 11, Manoá correu, foi lá conversar, e o anjo era o próprio Senhor, porque ele pergunta, és tu que falaste a esta mulher? Respondeu-lhe o anjo, eu sou. E nós sabemos quem é o eu sou. Então disse Manoá, quando se cumprires as tuas palavras, qual será o modo de viver e o serviço do menino? Diga comigo, igreja, modo de viver e o serviço. De novo, diga modo de viver e o serviço. Pois é, não tem consagração sem modo de viver e sem serviço. Não existe consagração sem ter um modo de viver separado, diferente. Santo é separado. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma desse mundo, é o que Deus diz. Eu imagino um tijolo, você dando a forma para ele dentro de um espaço e jogando barro ali dentro. Tem um modo de viver, um modo de vestir, um modo de cuidar do corpo, um modo de se apresentar. Outro dia, meu marido estava ministrando uma pessoa e ele parou a ministração quando chegou num ponto em que a pessoa questionou a unção que ele queria fazer sobre a tatuagem. E é lógico que ele tinha que parar, porque não tem que prosseguir se não há entendimento de que aquilo é desagradável a Deus. Mas se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu não posso nem riscar o meu corpo sem perguntar a Deus se Ele quer. Vamos pintar esse templo, cada um fazer a careta que quiser aqui. O que você acha que fica agradável? Nós temos que ser diferentes do mundo. Quando não conhecíamos a palavra, nós nos comportávamos como qualquer um. Mas quando conhecemos, o nosso proceder tem que ser bíblico. Bíblico. E tem que ter um serviço. Tem um modo de viver e tem um serviço. Não tem consagração sem serviço, queridos. Você não pode ficar tão santo, tão santo, tão santo, que você só adora, 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 e tem êxtases, e tem arrebatamento, e não produz frutos no reino de Deus. Você tem que produzir frutos. A Bíblia diz que aquele que está no Pai, que está na videira, o Pai limpa para que produza frutos. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, meu Pai limpa. Nós estamos sendo limpos aqui nessa escola. Para quê? Para produzir frutos. Excelentes frutos para o nosso Pai. Não existe consagração sem modo de viver e sem serviço. E aí o anjo conversou com ele, ensinou, ele ficou feliz da vida, e a mulher também, e resolveram fazer uma oferenda para Deus. E fizeram um altar, apresentaram um holocausto, e veio fogo do céu e consumiu o holocausto, e o anjo subiu no fogo do altar. Versículo 19, tomou, pois, Manoá um cabrito, uma oferta de manjares, o apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, e vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então, só naquele minuto,
Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Só ali caiu a ficha do cara. Quantas vezes você recebe visitas de mensageiros de Deus, profetas, pessoas que são trazidas para falar algo para você, da parte de Deus, e você não leva aquilo em consideração. Você acha que é mais uma experiência espiritual. Assim aconteceu com Manoá. Quando o anjo foi, ele disse, poxa, o negócio é sério mesmo. E aí disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Caiu a ficha dele, era o próprio Deus. Nós vimos a Deus e vamos morrer. Era o eu sou, era o maravilhoso conselheiro, era o próprio Jesus que veio. Só que Manoá profere uma palavra sem lógica. Tinha lógica na morte de Manoá? Não. Nós vimos a Deus, ele veio, deu um recado, falou que nós vamos ter um filho e vai nos matar. Você acha que tem lógica nisso? A mulher de Manoá, mais tranquila do que ele, porém sua mulher lhe disse, se o senhor quiser nos matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto, a oferta de manjares, nem nos teria mostrado essas coisas, nem nos teria revelado tais coisas. Ou seja, Manoá, larga a mão de ser bobo, nós vamos ter um filho. É só faltou dizer isso. Nós vamos ter um filho, nós não vamos morrer. E ela concebeu. Versículo 24. Depois, deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo de Mané-Edã, entre Zorá e Estaol. Queridos, o Espírito de Deus tem milhares e milhares e milhares de maneiras de agir na terra. Nós achamos que ele só age quando a gente tem chilique, estrimilique, sapituca e manifestação de treme-treme. Não. Quando você lê a Bíblia com olhos de ver, você vai ver o Espírito de Deus vindo sobre um homem para dar dom de artesanato para ele. Você acredita nisso? Para fazer o templo. O Espírito veio para dar dom de artesanato. Não teve nenhum treme-treme naquela hora. Aqui, em Sansão, o Espírito veio para enchê-lo de força sobrenatural, força, dínamos do céu. Por isso precisava ser um corpo saudável. Por isso precisava ser um corpo perfeito, sem contaminação de porcaria de álcool nenhuma. Porque Deus tinha um plano de, em um único homem, colocar a força de um exército. Em um único homem, colocar a força do céu para abater os inimigos. Ia ser um libertador solo, carreira solo. O exército iria descansar em paz. 40 anos de viuvez, 40 anos de choro, 40 anos de colheitas frustradas. Agora Deus levanta Sansão, um líder espiritual, um libertador cheio do Espírito, com a força do céu, arrasa o território do inimigo. Para Deus arrombar o inferno, ele só precisa de um consagrado, mais nada. Ele só precisa de um consagrado. Porque o Espírito é ele que manda. Sansão é o orgulho de Israel. Quando você começa a acompanhar a história, é muito doida essa história. Sansão sozinho abre a boca de um leão. A queixada de um leão. Sansão sozinho só, ele mata 30 filisteus. 30 homens de uma vez só, 30. Sansão sozinho, com uma queixadinha, um pedaço de osso na mão, ele mata 1000. Sansão sozinho pega 300 raposas. Para pegar 300 raposas sozinho já é uma arte difícil. Ele pega 300 raposas, amarra de pares, 2 a 2. Coloca uma tocha no rabo de cada par. 2 raposas, uma tocha de fogo amarrada no rabo. E solta as raposas na seara dos filisteus. E uma raposa amarrada na outra começa a rodar em círculo, porque uma quer escapar da outra.
E o fogo está no meio do rabo das duas. E elas começam a andar em círculos. Sabe aonde? Nos campos, aonde tem as plantações dos filisteus. E começam a incendiar tudo. Sansão sozinho destrói a economia dos filisteus. Sansão era nazireu. Separado, nazireu é separado. Consagrado. O símbolo do nazireado era um cabelão comprido, trança, não corte o cabelo. Isto vai ser um símbolo do nazireado. O que é um símbolo? É um sinal que indica alguma coisa espiritual. Isto aqui é uma aliança, é um símbolo. É uma aliança de casamento. Aqui está escrito em hebraico, Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Que quer dizer, eu sou do meu amado é meu. Chique, né? Então, mas isso aqui não é o meu casamento. Isso aqui é um símbolo do meu casamento. Isso aqui é para você olhar na minha mão e ver que há uma aliança de vida entre eu e meu marido. Há uma aliança que nós fizemos há 44 anos atrás. De não desistirmos um do outro. De criarmos os nossos filhos. De ficarmos juntos na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Até que a morte nos separasse. E a aliança do casamento, que é espiritual, não é o contrato do casamento, não, como muita gente pensa. A aliança é o pacto. O contrato é feito depois no cartório. E também não é a celebração. A celebração é uma cerimônia depois também. E muitas pessoas não entendem quando Deus fala na Bíblia, eu fui testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. Ele está falando da aliança espiritual do casamento. Mas o cabelo de Sansão era um símbolo do seu nazireado. Quando ele passava, lá vai o consagrado, lá vai o separado. 7 trançonas. Imagina o ombro de Sansão, devia ser mais do que o Schwarzenegger. Claro. Ele era forte, ele era um lutador, ele era um libertador, e ele era o orgulho de Israel, era o maior referencial de Israel, e foi durante 20 anos. O povo agora descansou em paz. Ninguém precisa brigar não, Sansão briga sozinho. Ninguém precisa brigar não, todo mundo pode ficar em casa. Os jovens podem casar, pode começar a casar todo mundo, porque não vai ter viuvez mais. As mães podem comemorar as festas de aniversário dos filhos, porque quando os filhos começavam a crescer, as mães entravam em pânico, porque ia ter que ir para a guerra. Você acha que as crianças brincavam de Homem-Aranha, Super-Homem? Brincava de Sansão. Sansão era herói, claro, claro, claro. Um menino pegava um negocinho, fingindo que era uma queixadinha, corria atrás dos outros e falava, corre que eu sou Sansão, vou acabar com você. Era festa em Israel. O povo de Deus sempre gostou de comida, gosta de comer muito. Todo mundo queria receber Sansão para almoçar, já pensou? Sansão, domingo que vem lá em casa. Sansão na minha casa no outro domingo. A guerra acabou, queridos. No arraial do povo de Deus, a louvor quando acaba a festa. A guerra. Começa a festa. Sansão era o orgulho de Israel, o referencial de Israel, o libertador de Israel. Israel descansou da guerra, o povo teve paz, as colheitas prosperaram. Porque Deus enviou um libertador. O inferno recuou. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, recuou. Aquele que afrontava as famílias, recuou. Porque o libertador, o consagrado, cheio do Espírito Santo, arrasava com o inimigo. Capítulo 16, vamos pular os anteriores. Começa assim. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. E coabitou com ela. Meu Deus. O consagrado, 20 anos governando Israel. 20 anos libertando Israel. Vai para o território do inimigo. Gaza é o território dos filisteus. Até hoje é em Gaza o calcanhar de Aquiles daquele povo. Onde a afronta é maior, é em Gaza. Sansão vai a Gaza, vai no território dos filisteus.
e deita com uma prostituta, está escrito aqui. Queridos, eu falei para vocês na segunda-feira, quando o homem se deita com uma prostituta, ele se torna uma só carne com ela. Quando Paulo fala, você tem um espírito, não se una a uma prostituta, porque o espírito que está nela não é o mesmo que está em você. E o teu espírito não vai se transferir para ela, mas o dela vai se transferir para você. Um homem se deita com a prostituta, se torna uma só carne com ela, e nessa hora os demônios entram. Lembra que eu falei para você que entra pelos buracos? Pelos orifícios todos que você tem, entra demônios? Eles entram. Aí este homem vai para casa, toma banho, fica limpo, cheiroso. Existe um ditado no mundo, lavou tá novo, ele pensa que é assim. E ele se deita com a sua esposa. E sabe o que acontece? O demônio que foi transferido para ele, agora é transferido para a esposa. E o sexo que eles tinham, saudável, começa a ser desvirtuado pelo diabo. De várias maneiras, Satanás pode agir. Pode trazer a frigidez sexual nesse casamento. O sexo que era maravilhoso, acaba. Pode trazer a promiscuidade. Eles resolvem, a partir de então, esquentar o casamento com pornografia. Vai esquentar mesmo, até o inferno pegar a chama todinha que tem em trazer. Pode também acontecer desta mulher começar a ter desejos por outro homem. Porque o espírito de possessão que o marido traz para ela começa a agir, fazendo ela ter desejos sexuais por outro que não é seu esposo. E não demora. O adultério se instala em ambos. Aí o respeito vai embora, a dignidade vai embora. Os projetos para uma herança bendita vão embora. Tem mulher que você atende, que ela não sabe se o filho do marido é do amante. Porque ela engravidou e estava tendo relação com os dois. Atendemos uma pessoa agora nos Estados Unidos, ela não sabe de quem a menina é, e não sabe se deve ou não deve contar. Eu falei, minha filha, conte. Abre teu coração, libera isso para tua filha, porque quando ministramos a filha disse, eu vivo sonhando que a minha mãe chega para mim com um documento, e a pombagira que me acompanha a vida toda foge a hora que a minha mãe me apresenta o documento. É a verdade. Sansão vai a Gaza e se deita com uma prostituta. O santo, o consagrado, o separado, o cheio do Espírito Santo, que não era para beber bebida forte nem comer coisa imunda, acaba de deitar com a prostituta. E o corpo dele é contaminado pelo espírito de prostituição, porque versículo 4 diz assim, depois disso, aconteceu que se afeiçoou a mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Quer dizer, depois de uma vem outra, porque Dalila era outra prostituta. E um abismo chama outro abismo. E um abismo chama outro abismo. Ministramos um casal na cidade de Recife, que começou com o adultério dele. Depois vem a pornografia visual em casa para os dois, esquentando o casamento com vídeos e filmes pornográficos. Depois vem o adultério dela. Depois que já está escancarado mesmo a promiscuidade dos dois, agora o relacionamento é alimentado com uma terceira pessoa. Nas noites de relacionamento ele sai, vai para a avenida, contrata uma prostituta, traz para casa e os três fazem sexo junto. E um abismo chama outro abismo, queridos. E tudo começa com o adultério dele. Sansão vai a Gaza, se deita com a prostituta e agora vai para a cama com Dalila. E Dalila era uma prostituta conhecida. Quando os príncipes dos filisteus, está no território dos filisteus, está em Gaza. Quando os príncipes dos filisteus descobrem que Sansão está na cama de Dalila, eles pensam, agora está no nosso território. Agora está no nosso território. E vão procurar Dalila. Dalila, nós vamos te pagar. Você vai ter suas noites de amor com Sansão. E nós vamos pagar você, para você descobrir de onde provém a força de Sansão. E o que nós podemos fazer para essa força acabar, para ele ser subjugado.
literalmente eles dizem assim: então os príncipes dos filisteus, versículo 5, subiram a ela e disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, com o que poderíamos amarrá-lo e dominá-lo e assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse Dalila a Sansão: declara-me peça em que consiste a tua grande força, com o que poderia ser amarrado para poderem te subjugar. Mentiu para ele? Não. Falou a verdade. Ela podia ser uma prostituta, mas não era uma mentirosa. Sansão, como que nós podemos amarrar e subjugar você? Qual é o seu segredo? E Sansão mente para ela. Ela não era mentirosa, ele era. Sansão mente para ela, ele fala: você pode me amarrar com 7 tendões frescos, 7 músculos, nervos frescos. E aí eles fazem amor, ele dorme, os filisteus vêm e ficam escondidos dentro da casa dela. Ela amarra Sansão com os tendões frescos. E ela grita: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E os filisteus estão lá mesmo. Mas como era mentira, ele se safa, escapa. Agora presta atenção. O cara está no leito da prostituta, que fala para ele: como que eu posso acabar com você? E ele ensina um jeito mentiroso e ela faz o jeito mentiroso para acabar com ele. E junta os inimigos para acabar com ele. E quando ele descobre que ela não estava brincando, que ela estava falando a verdade, que ela queria subjugá-lo, acabar com ele, o que era para esse homem fazer? Volto para a minha santidade. Saio desse lugar aqui. Saio da cama da prostituta. Mas não foi. Ficou. Permaneceu. Às vezes você vai atender uma pessoa que está vivendo uma situação de promiscuidade. E ela fala: mas eu ainda preciso voltar lá e resolver esse negócio. Coitadinha da minha amante. A minha esposa já sabe mesmo. Já está tudo perdido na minha casa. Mas eu não posso largar essa moça assim, desse jeito. Larga agora, meu filho. Pega o telefone, liga para ela e fala: acabou aqui. E arranca o número dela do seu telefone. Troca o número do seu telefone. Não, mas não é assim, pastora. Como não é assim? Você acha que você pode brincar no território do inimigo? Sansão achou que podia. E ele fica. E Dalila fala outra vez: Sansão, você me mentiu. Eu não consegui subjugar você. Me fala em que consiste a sua força para que você possa ser amarrado. E ele mente de novo. Ele diz: com cordas novas. Se me amarrar com cordas 0 quilômetro, eu fico amarrado. De novo Dalila amarra. De novo Dalila põe os inimigos no quarto. De novo ela grita: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele acorda e os filisteus estão lá, mas ninguém pega, porque corda não prendia o libertador. Tendão fresco não prendia o libertador. Deus estava dando chance a Sansão de pular fora. Mas ele estava cego. Fica cego. Lembra que eu falei quando falei para você do adultério de Davi? Quantas vezes eu perguntei: Deus, por que o Senhor demorou tanto para mandar o profeta lá? É porque quando o homem está apaixonado, enrabixado, seduzido, ou uma mulher, não escuta ninguém. Faz loucura, deixa a família, deixa filhos. Deixa tudo. E Sansão estava assim, não via nada, só via o sexo de Dalila. E ela mais uma vez: Sansão, você está mentindo para mim. O que eu posso fazer para amarrar você e você não escapar mais? E ele mente mais uma vez. Se você me tecer as 7 tranças com urdidura de uma teia especial, assim, você vai ter a minha força nas suas mãos. E de novo ela faz, amarra, chama os filisteus, bota no quarto e grita de novo: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E de novo ele se levanta e não fica preso, porque nada prendia o libertador até aqui. Deus estava dando tempo para ele se arrepender. Aí,
Dalila age com manipulação. Ele tinha 2 graves problemas. Ele não resistia sexo, promiscuidade, e não resistia a uma manipulação. A manipulação é um ato em que é praticado com o intuito de obter um resultado determinado. É uma condução de uma ação obtendo favores determinados, resultados determinados. E Dalila geme. E ela fala assim, versículo 15: como você pode dizer se me ama, se não está comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Ou seja, eu já te enganei 3 vezes, seu bobão. E você não abriu o olho, não caiu sua ficha. Como você diz que me ama e não entrega a sua força na minha mão? Importunando a ela todos os dias, com suas palavras, e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. O que ele tinha que fazer? Fugir. Ficou impaciente? Ótimo, aproveita e foge. Mas não vazou fora, não, meu irmão. Quando eu vejo uma mulher geme, Dalila era geme. Ai, Sansão, você não me ama. Prova o seu amor para mim. Fala comigo, Sansão. Me conta o seu segredo. Quando eu vejo uma mulher gemendo demais, sabe o que eu lembro? Quando você ministra pessoas que foram do candomblé, no candomblé existem demônios, exus, que se manifestam como crianças. Eles não são crianças, como eles não são mulheres nem são homens. São todos anjos caídos. Mas eles tomam o trejeito de seres naturais. E alguns tomam o trejeito de crianças, Exus mirins, Cosme e Damião. E sabe quando eles se manifestam? Eles gemem. Eu quero uma pipoquinha, eu quero um docinho, um sorvetinho, um guaranazinho. Quando eu vejo uma mulher gemendo, eu lembro desses Exu mirim, sabia? Eu falo, apruma, minha irmã, fala direito. Conserta a tua fala, não geme não. Mulher fala, e fala com voz bonita, bem arrumada. E Dalila geme. E Sansão entrega. Ele diz assim, versículo 17: descobriu-se-lhe o coração e disse: nunca mais subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Olha, queridos, eu tenho ministrado essa palavra há anos. Mas este ano, quando eu estava lendo esse texto, novamente, sabe o que Deus falou comigo? A derrota de Sansão foi na confissão dele. Quando ele disse para Dalila: eu sou um consagrado, eu sou um nazireu, eu sou um separado, eu fui escolhido por Deus para ser consagrado. O poder da confissão é tão grande no mundo espiritual, que quando Sansão confessou que ele era um consagrado para Satanás, para os demônios, ele confessa a sua santidade original, ele perde essa santidade original. A hora que ele abriu a boca do mundo espiritual, a semente da palavra dele entrega para o inimigo a sua história. Por isso que a confissão é importante. Quando você estava nas trevas e você confessa para a igreja aquilo que você estava fazendo de errado, você tira das mãos do diabo e você entrega nas mãos de Deus. O princípio da confissão vale para a luz ou vale para as trevas. Imagine, era como se tivesse um cara fazendo tudo errado, vivendo uma vida de adultério, tendo relações sexuais com jovens, com menininhas. Aí ele fala: eu sou pastor. Foi o que Sansão fez. Eu sou consagrado. Eu sou separado. E nessa hora, acabou a história. Dalila amarra ele, corta o cabelo dele. Então o cabelo é o símbolo do nazireado? É o símbolo da consagração? É a mesma coisa que pegar a aliança e joga fora. Quando uma pessoa joga a aliança fora, ela já jogou o casamento faz tempo.
Faz tempo, ela já quebrou a aliança de vida. Quando ela joga o símbolo fora, já houve a quebra da aliança de alma, de espírito, de vida. E ela fala para Sansão, então tá. Namora, Sansão dorme, corta o cabelo de Sansão, e os filisteus estão no quarto outra vez. Agora é a quarta vez. Versículo 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque já não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Diga comigo, ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado. Ele pensou que o Espírito estava nele ainda. Ele pensou que aquele Espírito que fazia 20 anos que estava dentro dele, ainda estava nele. Você sabia que tem muita gente no meio da igreja que viveu bem, viveu em santidade um tempão, e depois descamba para caminhos de promiscuidade, internet, pornografia visual, conversa torpe, e vem para o púlpito e prega e pensa que o Espírito está nele ainda? Mas não está mais. Ele está indo apenas na retórica humana. Se eu pegar qualquer advogado de primeira linha e der um texto bíblico e falar, pregue sobre isso, ele prega. Ele vai estudar, vai pesquisar, vai fazer uma hora razoada e vai pregar. Mas não tem o Espírito. O Espírito já tinha ido embora de Sansão. E se o Espírito foi embora, foi a força. Ele virou um homem normal. Ele só era diferente porque ele tinha o Espírito, entende? Ele só era um libertador e o inimigo só era derrotado. E ele era aquele exército inteiro reunido num homem só porque ele tinha o Espírito, só por isso. Não era porque ele era mais bonito do que o resto de Israel. Não era maior, mais forte, mais alto. Ele era um homem comum. Talvez fosse até mais forte. Entretanto, nada mais do que alguns quilos a mais. Então, os filisteus pegaram nele, vazaram os olhos, o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Ai, meu Deus. É um versículo só. Mas você pode ler aqui, Satanás matou, roubou e destruiu. Pegam Sansão e amarram-no com cadeia de bronze. Peraí, o libertador não era amarrado com nada. Nada amarrava o libertador. O libertador amarrava todo mundo. Amarrava 300 raposas. Nada prendia o libertador. Nada. Ele prendia os outros. Mas a hora que o espírito vai embora, ele fica preso. E ele é levado para o cárcere, cego, vazaram-lhe os olhos. O cego no olho natural, porque no olho espiritual ele já estava cego desde o momento que ele foi para a cama com a prostituta. Os olhos dele estão vazados. E ele vai para o cárcere rodar um moinho. Quem rodava moinho? Mulas. As mulas rodavam o moinho, as pedras de mó, para triturar os grãos. Agora o herói de Israel, o libertador de Israel, está preso, está amarrado. A promiscuidade amarrou o libertador. Não liberta mais nada, não faz mais nada, não se constitui em perigo mais para o inimigo. Está amarrado, quem amarrava está amarrado, quem prendia está preso. Quem assustava agora está assustado. E pior, preso no cárcere fazendo o papel de uma mula. Ele não vê, mas ele ouve. Ele ouve os sarcasmos das pessoas à volta. E aí, herói? Virou mula. E aí, herói? Vai sair dessa fria ou não vai? O referencial de Israel agora é a vergonha de Israel. O que acontece quando um exército que estava sendo
derrotado por 20 anos, agora não tem mais por que ter medo. Se levanta de novo. Se levanta de novo e começa a atacar Israel de novo. Israel não tem mais um libertador. Como se fora pouco, um libertador cair na promiscuidade e ficar preso. Como se fora pouco um libertador entrar nessa esparrela do diabo, da promiscuidade sexual e ficar preso. Ele não só fica preso, como ele não liberta mais ninguém. O povo volta a sofrer o ataque do inimigo. Ele não tem mais autoridade para libertar ninguém. Ele vai recuar. Não, Ministério de Libertação, não, eu estou dando um tempo. Ele tem medo de abrir a boca e o diabo dizer, quem é você? Eu conheço Paulo e conheço Jesus, é quem Paulo prega, mas você quem é? Você não é o cara que está na cama com a prostituta? Ele, além de ficar preso, ele não liberta mais ninguém. Você acha que as crianças ainda queriam brincar de Sansão? As mulheres voltam a chorar a morte dos maridos. Os filhos voltam a perder a alegria da juventude, as crianças assustadas de novo, com medo de crescer e ter que ir para a guerra. O terror volta para Israel porque não tem mais libertador. Você entende isso? É festa no inferno porque não tem mais libertador. E muitas pessoas morrem presas dos ataques do inimigo porque não tem um libertador. Porque não tem. Porque não tem um consagrado cheio do Espírito Santo que entre para arrombar o inferno em favor deles. Muitas pessoas vão perecer nas mãos de Satanás porque não tem um libertador. Isso já é desgraça demais. O libertador agora está preso. Não liberta mais ninguém. Mas Satanás não para por aí, não. Está escrito assim. Então, 23. Os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Então, os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer sacrifícios, holocaustos ao seu deus Dagom, para se alegrar e dizer, nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, nosso inimigo. Você pode entender que não foi Dalila, que foi Dagom, Satanás. O cara estava na cama com o inimigo e achava que estava se dando bem. Ele estava na cama com Satanás, Dagom, armando a armadilha. O nosso Deus, não é Dalila que está sendo honrada aqui não, é Dagom, é o Deus deles. A luta não é contra a carne e o sangue, não é contra a Dalila, é contra o reino das trevas. Não é contra a pobre da prostituta que precisa de libertação, entende? Ela precisa de libertação. É mais uma que pode ser alcançada por um libertador consagrado, cheio do Espírito Santo. Hoje de manhã eu contei um pouco da minha história, um pouco do meu testemunho, lá embaixo se você quiser saber toda a história. O dia que eu conheci o meu marido, eu queria ser uma prostituta. Se ele caísse naquela esparrela, ele não seria o meu libertador. Sansão tinha tudo para libertar Dalila, mas ele foi para a cama com ela. Ele foi para a cama com ela. Às vezes eu tenho vontade de levantar um ministério para alcançar prostitutas, porque foi tanto mal que houve na minha vida pela ação delas, que Deus levantou no meu coração uma grande misericórdia em favor delas. Às vezes eu tenho vontade de levantar um ministério, de arrecadar dinheiro e colocar na mão de pessoas sérias, para elas irem para os lugares de prostituição e perguntarem para uma prostituta, quanto que você cobra por hora? Tanto, está aqui tanto, eu quero 1 hora para conversar com você. 1 hora para falar de um amor que não acaba para você.
Mas Sansão foi para a cama com Dalila. Vendo o povo, versículo 24, louvavam ao seu Deus, porque diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Quem está falando isso é o inimigo. Está dizendo: Sansão era um terror na nossa vida. Destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Esse cara que nosso Deus entregou na nossa mão era o terror da nossa vida, porque um libertador é um terror no inferno. Ele é um terror no inferno. Quando ele usa a autoridade, com a santidade, cheio do Espírito Santo, queridos, não sobra para Satanás de jeito nenhum. Agora, eles têm nas mãos o libertador, está preso. Não é mais libertador. Não representa perigo nenhum. É uma mula presa. Não liberta mais ninguém. Israel volta a sofrer na mão do inimigo. Agora, isto é pouco para Satanás. Sabe o que ele faz? Está escrito aqui. Versículo 25. Alegrando-se-lhe o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. E trouxeram Sansão do cárcere, quando fizeram estar de pé entre as colunas. Nós vamos fazer uma festa a Dagom. Vamos fazer uma festa ao nosso Deus, porque ele nos entregou nas mãos o nosso destruidor. Para eles o destruidor, para o povo de Israel o libertador. Para o inferno ele era o destruidor. Mas para o povo de Israel ele era a honra, o libertador. Quando ele estava na posição correta. Vê, um anjo, quando deixa de ser anjo, torna-se demônio. Um libertador deixa de ser libertador, torna-se cativo. Preso. Vamos fazer uma festa, Dagom. Vamos nos alegrar diante do nosso Deus. Manda vir Sansão. Vamos apresentar Sansão como nossa oferenda para Dagom. Queridos, vocês sabem o que isso significa? Que quando um libertador fica preso, ele não liberta mais ninguém. E ele que nasceu para o louvor da glória de Deus, vai nascer um libertador para livrar Israel do poder dos filisteus. E Deus vai ser glorificado na vida desse libertador. Vão ver Deus na vida dele. Que homem é este? Que autoridade é essa? De onde vem? Do céu. Glória a Deus. Ele que nasceu para o louvor da glória de Deus, sabe para que ele serve agora? Para o louvor da glória do diabo. Você pode entender? É isso que está escrito aqui. O libertador que cai, não liberta mais ninguém. E serve para o louvor da glória do diabo agora. Agora é festa no inferno. Vem Sansão, e vem. E colocam Sansão entre duas colunas. Ele está cego, mas não está surdo. Ele escuta tanta zoada, porque toda a Filistia estava na festa da Dagom. Toda a Filistia estava comemorando o fim da guerra. Toda a Filistia estava se alegrando diante de Dagom. Dagom nos entregou Sansão. Honras a Satanás? Honras a Satanás? Satanás é maior do que Jeová, eles deviam dizer isto. Satanás é muito maior. Vencemos a guerra. Porque entregou a santidade no leito da prostituição. Aí Sansão pede para o moço botar ele entre duas colunas. Porque no coração dele já havia um arrependimento profundo. No cárcere, caiu a ficha de Sansão. Ele não nasceu para ficar preso. Ele nasceu para ser libertador. Desde o nascimento até a morte. O pai contava para ele, a mãe contava para ele: filho, a sua vinda à terra tem um propósito. Você tem um destino escolhido no coração de Deus. Você veio para ser um libertador como Moisés, como Josué. Você veio para ficar na história, filho. Filho, você veio para louvar o nome do seu Deus onde você andar.
Caiu a ficha dele no cárcere. Ele disse, meu Deus, o que eu fiz do propósito de Deus para a minha vida? O que eu fiz da comissão que recebi? Da unção que recebi de libertador? O que eu fiz do Espírito que estava dentro de mim? Ele saiu e eu nem notei. Ele tinha um plano já. Quando ele pede para ficar entre duas colunas. E lá entre duas colunas ele ora, ele fala, Deus, me restitui o seu Espírito. Devolve a minha força. Porque não tinha sentido viver para ele fora do propósito para o qual ele foi gerado. A vida que parecia prazerosa na cama de Dalila, agora não tinha mais sentido. Eu disse na escola lá, Satanás nunca vai te oferecer um vidro de veneno com uma caveirinha e 2 ossinhos cruzados na caveirinha e falar, toma que você vai morrer. Ele vai te oferecer um bolo confeitado de chocolate com a cereja em cima e o veneno dentro. O bolo de chocolate era Dalila, mas era Dagon que estava oferecendo Dalila. Vamos glorificar Dagon porque nos entregou Sansão. O santo consagrado agora está na mão de Dagon, não é na mão de Dalila. Dalila nem está mais no cárcere. E ele pede, Deus, me devolve o teu espírito. Sansão entendeu, queridos, que não tinha sentido viver fora do propósito para o qual ele nasceu. Que era melhor morrer, mas cumprindo o propósito para o qual ele nasceu. E Deus devolve o espírito. E a força volta. Porque a força não estava no cabelo, a força estava no espírito. Sansão põe a mão numa coluna e põe a mão na outra. E eu creio que o espírito veio dobrado agora. Porque havia tanta gente naquele templo. O teto do templo estava lotado. Lotado. Crianças, velhos, mulheres. Todos vieram para a festa. Todos. Vieram para honrar Dagon e envergonhar Jeová. Envergonhar o Senhor dos Exércitos. Todos vieram para dizer, pois é, o nosso Deus é maior que o Deus de Israel. E com o espírito de volta, ele pega de um lado e pega do outro. E derruba as colunas. E o peso que estava sobre aquele teto faz aquele teto ruir sem as colunas. E a Bíblia diz assim, versículo 29, abraçou-se, pois, Sansão com 2 colunas no meio em que sustinha a casa, fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda em outra, e disse, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela estava, e foram mais o que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Cumpriu-se o propósito para o qual nasceu. Nasceu para ser o libertador, desde o nascimento até a morte. Cumpriu-se. Então os seus irmãos desceram, toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele, e sepultaram entre Zorá e Estaol, e no sepulcro de Manoá, seu pai, julgou ele Israel por 20 anos. 20 anos. 20 anos, depois vai para o leito da prostituta, depois vai para o cárcere, depois sai do cárcere, perde o espírito de volta e morre. Você acha que quando Deus gerou Sansão no coração dele, tinha planos que fosse só 20 anos? Não. Tinha planos que Sansão envelhecesse. Fizesse 61 anos, como eu estou fazendo aqui, sendo libertador. Fizesse 70. Quando eu tiver 80, eu vou saber mais para arrebentar o inferno do que eu sei hoje. Porque todo dia eu aprendo um pouco. O projeto de Deus não era só 20 anos, não. Era até a velhice. O que eu quero dizer para você, querido, nessa noite da paz de Deus, é que você nasceu para ser um libertador. Você nasceu para livrar o mundo do poder de Satanás. Deus não faz coisa alguma na terra sem a igreja, sem os homens, sem as mulheres. Deus não age como um fantasma. Deus quer libertar os povos e é através de nós que Ele vai fazer isso. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos ser consagrados.
Ele vai mandar o Espírito. Nós precisamos ter discernimento de Espírito. Isso é um dom do Espírito. Autoridade espiritual. Amor, segundo o amor de Deus, pela prostituta, pelo caído, pelo perdido. Agora, se nós nascemos com esse destino, com esse propósito, e entramos pelo caminho da promiscuidade, vai embora a consagração, vai embora o Espírito, vai embora o destino, o propósito, vai embora o plano. Muitas vidas não são mais libertas, porque nós não podemos mais fazer isto. E o inferno fica em festa quando nós estamos presos. Aqui, em Curitiba, há 3 anos atrás, eu fui chamada para atender um jovem pastor de 25 anos de idade. Pastor de jovens de uma igreja grande. Esse rapaz era santo. Esse rapaz subia no altar e pregava santidade para os jovens. Pregava casar virgem, entregar-se para a esposa no dia do casamento. Ele estava noivo e estava cumprindo o que pregava. Namoro puro. Sempre para proteger-se, levava alguém quando saía com a namorada. Fica noivo, sobe no altar, prega a santidade. Um dia esse rapaz vai para a internet fazer pesquisa para dar ministração para os jovens e entra um spam e ele abre um clique aqui por qualquer coisa lá e abre num site de pornografia infantil. E ele se demora. Primeiro ele é impactado, talvez perplexo, fica ali. Depois ele acha interessante figuras que ele começa a ver e fica excitado com aquelas figuras. Sabe por quê? Porque aquele site está infestado de demônios. E ele parou ali naquele lugar. E eu disse a você que é pelos sentidos que entra. É pelos olhos, pelo ouvido, pela boca, pelo nariz, por tudo que é buraco. E sabe o que acontece? A partir daquele momento, ele começa a ter desejo sexual por crianças. Quando ele nos procurou, faziam 5 meses que isso tinha acontecido. Esse rapaz estava magro, de tanto jejuar, envergonhado, abatido, não sabia o que fazer, porque dia e noite ele pensava em sexo com crianças. Ele falou para nós assim, para mim e para o pastor Otto: olha, eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu sou santo. Eu estou assim há 5 meses. Mas eu não sou isso. Eu virei outra pessoa. Ele disse: eu tenho desejo pelas crianças da igreja que eu punha no colo, filhos de amigos meus. E eu tinha carinho de pastor, agora eu tenho desejo sexual pelas crianças. Ele disse: outro dia chegou um casal amigo nosso lá de casa com um bebê, passou para o meu colo para eu orar com a criança. Eu fiquei excitado com um bebê no meu colo. E ele dizendo isso em choro, em pranto. Ele disse: pastores, eu estou confessando para vocês o que eu fiz. E eu quero que vocês orem comigo. Eu sei que vocês trabalham nessa área. Agora eu quero fazer um pedido para vocês. Se eu não ficar livre, se a misericórdia de Deus não me alcançar para me dar essa libertação que eu preciso, eu quero orar em concordância com vocês para vocês pedirem a minha morte. Porque eu prefiro morrer do que praticar o que o meu coração está desejando. Eu não bulho nenhuma criança, mas eu desejo todas as crianças que chegam na minha frente. E nós tratamos daquele menino e ele ficou bem. Ele está casado hoje, de volta para o púlpito. Mas por que eu estou te contando essa história? Porque ele foi para o território do inimigo, você pode entender? Imagine um cara vestido de Flamengo, dos pés à cabeça. Camisa do Flamengo, boné do Flamengo, bandeira do Flamengo, tênis do Flamengo, tudo do Flamengo. E é dia de Fla e Vasco. E aqui está a torcida do Vasco. Ninguém gosta do cara do Flamengo.
Aí eu pego esse cara e boto ele no meio da torcida ali. Ele vai apanhar até dizer chega. Satanás olha para aquele rapaz e fala: ah, não é esse o santo. Não é esse o libertador. Não é esse que fala para os jovens contra a pornografia. Eis que ele está na nossa área. E é um segundo. É um minuto. Quando você nasce para ser libertador. Até no banheiro público, você tem que entrar olhando para baixo porque está escrito porcaria na porta. Você tem que ser radical na santidade. Agora, Deus, queridos, é tão misericordioso que Deus devolve o Espírito. Ele tem um plano para quem sai do plano. Ele tem um segundo plano. Ele tem uma segunda chance. Ele tem uma segunda oportunidade. E tudo que Ele quer é que você volte a ser a pessoa que Ele planejou no coração que você fosse. Você nasceu para ser um libertador, uma libertadora. Você nasceu para livrar Israel do poder dos filisteus, livrar a terra dos demônios. A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Agora, para ser uma igreja que vence a guerra, precisa ser uma igreja consagrada, separada. Uma igreja que vive a vida do irmão mais velho. O modelo é Jesus.